Neste vídeo, nós vamos fazer a instalação completa do SQL Server 2022. Conheceremos todas as features disponíveis na versão Developer Edition e nós vamos fazer a configuração avançada através do Configuration Manager. Então, bora para o vídeo. Fala galera, sejam muito bem-vindos! Eu sou o Newton, especialista em BI Microsoft, e neste vídeo nós vamos fazer a instalação completa do SQL Server 2022. Nós vamos conhecer todas as features disponíveis na versão Developer Edition e nós vamos fazer as configurações avançadas através do Configuration Manager. Se você ainda não conhece o canal, inscreva-se! Aqui nós temos vídeos toda semana de Power BI, SQL Server e Integration Services, beleza? Se caso você quiser fazer uma instalação básica, algo bem rápido para poder fazer do seu SQL Server, nós deixamos um link aqui na descrição onde nós fazemos a instalação rápida, beleza? Então, bora pro vídeo. Primeiramente, nós vamos acessar o portal da Microsoft, nós vamos deixar o link aqui na descrição. Aqui no portal da Microsoft, nós vamos ter as três principais versões do SQL Server. A primeira versão é a versão do SQL Server no Azure, ou conhecido como Azure, que é a versão Cloud do SQL Server. Aqui você pode ou contratar um banco de dados como serviço, ou fazer a instalação em um servidor cloud. Aí você vai acessar esta opção. No caso, você tem uma outra opção também, que é o SQL Server no Edge, caso você tenha uma integração com dispositivos IoT. Então essa é a outra opção que você tem. E a opção que nós vamos utilizar, que é a do SQL Server na infraestrutura local. Nós temos aqui a opção Baixe Agora, mas não é essa que nós vamos utilizar, tá legal? Se você descer um pouquinho, você vai ter duas opções gratuitas do SQL Server. Nós temos a opção Developer Edition, que é uma opção completa com todas as features disponíveis na opção Standard Edition, só que é uma versão para desenvolvedores. Ela foi criada para que você possa utilizar esta versão em ambientes de desenvolvimento e ambientes de homologação. Beleza? Produção não. E nós temos a opção do SQL Server Express. Nesta opção, nós temos um SQL Server um pouco mais enxuto, um pouco mais simples, porém, nós temos esta opção que você pode fazer a instalação em produção. É um banco de dados que ele é totalmente gratuito, ele pode servir bem aí para vários projetos, é uma opção muito boa. Mas para conhecer todas as features, nós vamos utilizar a versão Developer, então vamos clicar no Baixe Agora, aqui no nosso canto esquerdo. Beleza, download concluído. Esse aqui é o assistente de instalação. Nós vamos executar. Ele vai abrir para a gente o assistente, tá bom? Existem dois tipos de instalação, tá? A instalação básica, que é a que nós mostramos no outro vídeo, e a instalação personalizada, que é o que nós vamos fazer hoje, tá? Nós temos essas duas opções, no personalizado e baixar a mídia. Qual é a diferença entre elas? O modo de instalação, ele é o mesmo, tá? Ele vai seguir o passo a passo da instalação das duas opções. Qual é a diferença? No caso do personalizado, ele vai acessar a última versão disponível, né? Ele vai acessar a versão atual. E no baixar a mídia, ele vai fazer o download completo da mídia, da versão que está neste exato momento, e você vai ficar com essa versão na sua máquina. No caso, se você estiver fazendo um teste, um treinamento na sua máquina pessoal, você pode clicar na segunda opção, né, que é a opção personalizada. Porém, se você está numa empresa onde você vai fazer a instalação, vai fazer um teste em desenvolvimento, ou vai estar pensando em colocar isso em produção, eu aconselho você a baixar a mídia. Por quê? A questão da versão do SQL Server ela é muito importante em ambientes produtivos, tá? Então, uma vez que você configurou
o seu ambiente de SQL Server em produção, é muito importante que você tenha aquela mesma versão. Deixe ele salvo em algum local seguro, para se caso você tiver que restaurar a sua versão do SQL Server, você ter aquela mesma versão. Por quê? Se você tentar restaurar com uma versão diferente da versão que está instalada, você pode ter problema, beleza? Então, essa é a minha dica. Então, eu vou baixar a mídia. Então, eu tenho aqui, ó, mídia selecionada. Eu vou escolher a versão em inglês. Eu tenho o ISO e o CAB. Eu costumo usar o ISO. Beleza? Ele vai baixar aqui no Downloads. Eu vou clicar em baixar. O pacote é um pouco grande. Temos aí em torno de 1.1 GB. Ok, download feito. Vamos prosseguir então na instalação. Vamos clicar aqui no abrir pasta. Ele vai abrir para a gente a nossa página de download, onde vai mostrar para a gente o nosso ISO, tá legal? Eu vou fechar aqui embaixo. Já posso sair daqui, já tá fechado. Beleza? Então aqui nesse ponto ISO, ele é uma extensão que você vai usar como se fosse uma mídia, como se fosse um CD dentro do seu dispositivo, dentro do seu computador. Então nós vamos clicar com o botão direito e nós vamos selecionar a opção montar. Executamos então o nosso setup.exe e foi aberto o nosso Installation Center do SQL Server. Nós vamos clicar na segunda opção aqui na esquerda, tá? Em Installation, e nós vamos selecionar a primeira opção de fazer uma nova instalação standalone do SQL Server. Vou explicar uma coisinha para vocês. O SQL Server, ele permite que você faça a instalação de várias instâncias dentro de um mesmo servidor. Então, você pode, por exemplo, ter instâncias para versões diferentes do SQL Server, como você pode também ter a mesma versão, tipo o SQL Server 2022, só que você ter uma instância de desenvolvimento, uma instância de homologação, por exemplo, competindo recursos dentro do mesmo servidor. Ou até mesmo em casos de ambiente OLAP, você ter uma instalação de SQL Server com o Analysis Service configurado para um ambiente tabular e o outro ambiente multidimensional. Isso também é possível, tá legal? Não é comum, e eu também não recomendo, o compartilhamento de ambientes de produção com ambientes de desenvolvimento dentro de uma mesma máquina, né? Então, isso eu não recomendo. Mas instâncias de homologação e desenvolvimento é muito comum, tá bom? Em startups, empresas que estão começando ou que estão com poucos recursos, tá legal? Então, aqui nesta parte é onde você vai instalar uma nova versão. Então, se caso você já tiver uma versão instalada do seu SQL Server e você quer instalar uma nova instância para um outro trabalho, um outro projeto ou algo nesse sentido, você pode ir nesta opção, onde ele vai fazer uma nova instalação. Beleza? Bom, nesse ponto, nós podemos especificar qual é a edição que nós queremos instalar em nosso ambiente. Nesta opção, nós temos os três tipos de instalação gratuita dentro do nosso servidor, né? O Evaluation, que é uma versão válida por apenas 180 dias, né? É uma versão de avaliação. Nós temos a versão Developer, onde ela é free para ambientes não produtivos, né? Ou seja, de desenvolvimento e homologação. E nós temos a opção do SQL Express, que é uma versão mais simples do SQL Server, porém ele dá a opção de você instalar em ambientes produtivos, né? Ambientes onde o usuário final ele vai realmente consumir essa informação, né? Então, aqui nós temos outras opções, né, com relação ao Microsoft Azure, ou no caso, se caso eu tiver a instalação, eu tiver adquirido, né, esta versão, eu posso inserir a minha chave aqui embaixo. Então, no caso,
nós vamos escolher a versão Developer e vamos seguir. A próxima opção é a questão de contrato de licenciamento, termos de licenciamento. Então eu aconselho que vocês leiam, no caso nós já fizemos a leitura antecipada. Vou aceitar os termos de licença e vou continuar. Nesse ponto ele faz a verificação de alguns itens necessários para a instalação do seu SQL Server. Nós temos aqui o nosso framework, ele verifica como é que está a questão de domínio de controle, firewall e tudo mais. Está tudo ok. No firewall ele vai dar um alerta, um warning, mas está tudo certo, vamos prosseguir. Nesse ponto, ele pede para configurar a extensão do Azure, caso você vai fazer a implementação, né, do Azure juntamente com o seu ambiente local. Nesse ponto nós não vamos configurar, então eu vou desabilitar essa opção. Quando nós formos tocar nesse assunto, eu volto, né, nessa parte da instalação. Então eu vou dar Next. Essa é uma parte muito importante. Aqui, gente, estão todas as features do SQL Server, tá? E eu vou falar sobre cada uma delas para que no futuro a gente possa utilizar esta instalação aqui para que a gente possa conhecer todas as features do SQL Server, tá legal? Quando você faz a instalação básica do SQL Server, é este feature que você instala, que é a feature padrão do SQL Server, o banco de dados, funcionamento normal. O próximo item é o SQL Server Replication. O que é esse cara? Essa feature permite que você configure um outro banco de dados para que você possa fazer o sincronismo de informação. Vamos supor que você tenha um banco de dados de relatório, onde esses relatórios consomem informação de dados de produção. Nesse caso, para que o seu relatório não acesse o seu dado do seu OLTP diretamente, você pode utilizar o SQL Replication para você replicar o seu dado de um servidor para o outro, quase que em tempo real, e o seu relatório ele vai consumir deste seu segundo servidor sem que você gere danos ao seu sistema de produção, o seu LTP. Por que isso acontece? É muito comum uma grande quantidade de relatórios derrubar o seu RP ou derrubar o seu CRM por excesso de leitura, né? Então, às vezes, por exemplo, você está lá com várias pessoas extraindo relatórios, enquanto os usuários estão tentando cadastrar uma nova venda, estão tentando emitir uma nota fiscal, e eles são impedidos, por quê? Porque o sistema ele está bloqueado pelos relatórios que estão fazendo uma grande leitura de dados ou está fazendo um grande processamento. Então, nesse caso, o SQL Replication ele é uma solução para que você possa replicar algumas tabelas ou alguns objetos para que os relatórios eles possam acessar através de um outro servidor de uma maneira mais tranquila, onde não vai haver a competição de dados entre o sistema de produção e o seu ambiente de relatório. De todas as instalações que eu fiz com relação ao SQL Replication, eu tive uma diferença de latência entre os dois servidores de algo em torno de 1 a 4 segundos de diferença entre o banco de dados de produção e a minha base de dados replicada. Então é uma solução realmente já funciona, é uma solução realmente muito boa, só que ela não é muito boa quando você tem uma quantidade muito grande de tabelas. Ela serve bem para uma quantidade ali das tabelas mais importantes, das tabelas realmente que armazenam informações para relatórios e tudo mais. Então, beleza, vamos deixar selecionado esta opção. A próxima parte é Machine Learning. O SQL Server ele permite que a gente faça a instalação de uma extensão para habilitar pesquisas em R, em Python e em outras linguagens de programação para Machine Learning. Então, para isso, você vai deixar esta opção marcada. Lembrando que no futuro, né, nos próximos vídeos, a gente vai ter vídeos específicos falando de todas essas features, tá?
O full text e a extração por semântica, né? Pesquisa por extração de semântica, nós vamos deixar habilitado também. E tem um outro serviço muito importante que a gente vai falar muito aqui no canal, que é do serviço de Data Quality, que é muito legal nos processos seu de ETL. Nós temos aqui o nosso Polybase Query Services, que lhe permite que a gente possa fazer, utilizar o SQL Server para fazer consultas em outras bases de dados, como Oracle, como Hadoop, né? A gente vai testar muitos desses produtos aqui também. Um outro serviço que é muito importante, que a gente vai falar muito aqui no canal, é o nosso Analysis Services, é a nossa ferramenta avançada de análise de dados. E aqui nós temos as nossas features de entrega, né? Nós temos aqui o nosso Data Client. No caso do Data Quality, ele funciona cliente-servidor, né? Então eu posso ter o servidor de Data Client e eu posso ter um outro servidor que é o cliente que vai consumir aquelas informações. No caso, a gente vai instalar tudo na mesma máquina. No caso do Integration Services, o Integration Services, para quem não conhece, ele é uma ferramenta onde ele possibilita fazer a criação de ETLs. Ela é a principal ferramenta de ETLs do mercado. Ela realmente entrega muito. E aqui tem o Scalate Out, Master e Worker. É quando eu quero fazer escalabilidade de processos de ETL. Ou seja, eu posso utilizar vários servidores para fazer o processamento de ETL. Neste caso, como a gente está falando de um servidor único, eu não vou instalar essas duas opções, tá bom? E eu tenho o nosso Master Data Services, que nós vamos habilitá-lo também. Beleza? Então, selecionamos todas as opções menos o Scalate Out e vamos prosseguir. Beleza. Nesta opção, nós vamos escolher o nome da nossa instância. Lembra que eu falei lá atrás que você pode ter várias instâncias dentro do seu servidor? Pois bem, aqui você pode nomeá-las. Você pode nomeá-las aqui, você pode escolher o nome que você quiser para a sua instância. E aí você vai ter também um ID para o próprio SQL Server fazer o controle de tudo disso. Por isso que você tem aí, ó, uma tabela bem grande, onde pode caber várias instâncias aqui. No caso, eu vou deixar o default, que é o MS SQL Server, e vou dar um prosseguir. Beleza. Configuração do Polybase. Lembra que eu falei que o Polybase é uma feature que te permite fazer a consulta de outras bases, como Oracle, Hadoop, através do próprio SQL Server? Pois bem, nesse ponto é que nós vamos fazer uma configuração básica, que é referente às portas de range para a utilização deste recurso. Eu vou deixar padrão por enquanto, mas quando eu for criar vídeos aqui neste canal, a gente vai fazer alteração deste recurso para fazer a utilização. Server Configuration. Essa parte é uma parte muito importante. Se vocês notarem aqui, nós temos todas as features que nós escolhemos para fazer a instalação. E uma mais, que é o browser. Aqui nós vamos selecionar quais as que vão inicializar automaticamente com o nosso servidor e qual vai ser aberto automaticamente. No caso do SQL Agent, é algo que a gente vai usar bastante com relação ao Integration Service, com relação à execução de jobs e tudo mais no curso de SQL Server. Então, vamos deixar que a execução dele seja automática no momento da inicialização do nosso Windows. Tá legal? Todos vão ficar automático, menos a questão do SQL Browser. Este cara vai ficar desabilitado. O que acontece com o SQL Browser? O SQL Browser ele é uma feature que ele te permite facilitar que outras máquinas da sua rede possam identificar o seu servidor. Nesse caso, não é uma prática muito comum, principalmente em ambientes produtivos, porque você aumenta as chances de você receber um ataque, tá legal? Então, esse cara ele fica desabilitado. Quando que você deixa ele habilitado? Quando você está falando de um servidor de desenvolvimento,
onde muitas equipes acessam e você quer facilitar que as máquinas encontrem esse servidor. Então você deixa o browser habilitado, mas em ambientes produtivos, deixa desabilitado. E nós temos esta opção, o Great Performance Volume Maintenance, que ele permite a execução imediata de alguns arquivos de dados, que em alguns momentos ele pode melhorar a nossa performance. Lembrando que sempre que a gente tem uma melhoria na questão de leitura de dados, lembrando que sempre que nós temos uma melhoria com relação à leitura de dados, a gente está sempre forçando um pouco mais a competitividade de dados com relação à leitura em disco. Tá? Então ele realmente melhora em alguns aspectos, mas em ambientes de alta competitividade, essa opção ela tem que ser estudada. Tá legal? A próxima opção é o Collation. O que é o Collation? O Collation ele é a biblioteca de como o SQL Server ele vai tratar as informações de texto. Ele vai tratar ela case sensitive, case insensitive, ou seja, os dados que estão ali, eles podem ser em maiúscula, eles podem ser minúscula, eles podem utilizar símbolos, ele pode utilizar, vai ser tudo maiúsculo, vai ser tudo minúsculo, como que os dados serão interpretados dentro da sua base de dados. Eu vou deixar um link aqui na descrição quando eu for falar de um vídeo específico de Collation. Ele é um assunto complexo, tá? Existem algumas ferramentas de RP em que eles necessitam da instalação de um Collation específico, tá? Para que elas funcionem. Então eu vou deixar um link aqui no card quando eu fizer o vídeo, né? E só sobre Collation, tá legal? E no caso nós não vamos mexer, vamos continuar com Latin General CIAS, beleza? Tanto para análise services quanto para Database Engine. E vamos dar prosseguir. Beleza. Database Engine Configuration. Esta parte nós temos várias opções de configuração, como nós falamos no começo do vídeo, tá legal? Aqui nós vamos configurar o nosso método de autenticação do nosso SQL Server. No caso, ele vem por padrão o Windows Authentication Mode, que é a autenticação através de usuários do Windows. Então, eu tenho que especificar quais serão os usuários que vão logar a partir deste método. Então, eu vou permanecer aqui com o Windows Authentication Mode e eu vou aqui embaixo selecionar Add Current User, que ele vai adicionar o meu usuário local, o usuário que eu estou executando neste momento. Se caso eu quiser adicionar outros usuários, eu venho aqui em Add e faço a pesquisa e a adição de outros usuários que também serão os administradores desse ambiente. Um outro modo de autenticação é o Mixed Mode, que é onde nós vamos ter o SQL, o Windows Authentication normal, e nós vamos habilitar o usuário de serviço SA. Esse é um usuário administrativo com todos os privilégios que você pode ter dentro de uma instância, e ele geralmente é utilizado para fazer grandes manutenções ou algumas tarefas específicas dentro do seu ambiente. Eu geralmente deixo este usuário desabilitado, tá? Por quê? Se você deixa esse usuário habilitado o tempo todo na sua instância, você aumenta as possibilidades de uma futura invasão, porque a pessoa vai identificar que o seu usuário SA está habilitado e ele vai ficar tentando quebrar a sua senha. Então, neste caso, eu aconselho a trabalhar somente com Windows Authentication. Caso você queira deixar o usuário SA exposto ou habilitado, é somente você deixar fixado o Fixed Mode, selecionar a opção Fixed Mode e preencher os campos de senha. No caso, eu vou deixar somente o Windows Authentication. A próxima aba do nosso Database Engine Configuration é com relação aos nossos diretórios, onde o nosso SQL Server vai ser instalado. Então aqui nós temos o nosso root, nós temos o nosso User Database Directory e o nosso log.
No caso, eu aconselho, sempre que você for instalar um ambiente de desenvolvimento ou um ambiente de homologação, que os discos onde o seu user database, o seu log, o seu backup, ele seja um disco diferente da unidade onde está instalado o seu sistema operacional. Tá? Então, geralmente eu não aconselho que fica no C2 pontos junto com o seu sistema operacional, porque o SQL Server, o principal consumo dele é disco. Então, quanto mais você está utilizando o seu banco de dados, mais você vai estar competindo recursos de leitura e gravação com o seu sistema operacional. Nesta máquina eu só tenho um disco, que é um SSD de 500, então eu vou deixar aqui dentro do mesmo ambiente, que é um ambiente de testes, né? Não existem problemas. Mas quando você for criar um servidor, eu acho muito importante ter discos físicos separados, né? Ter um HD só para isso, para que você possa ter maior performance no seu banco de dados. Nós temos aqui o nosso banco de dados temporário. As configurações que eu tenho da quantidade de arquivos que ele inicializa, eu tenho o tamanho que ele inicializa, eu tenho o nosso auto-grow, que é qual é a quantidade de crescimento do meu arquivo para que ele tenha um espaço reserva ali para adicionar novos dados. E eu tenho outras configurações, inclusive o diretório. Mesma coisa, tempdb, disco separado. Então, neste ponto, nós temos a configuração do maxdop, que é a quantidade de cores utilizados para processos de paralelismo. No caso, neste processador eu tenho 8 cores, então eu vou deixar o maxdop configurado desta maneira, mas existem alguns casos que o processo de paralelismo ele não é tão vantajoso. Então, existem algumas situações específicas que eu tenho que diminuir a quantidade de paralelismo para que eu tenha ganho de performances. Esses casos têm que ser analisados caso a caso, tá bom? No caso de memória, aqui nós podemos configurar quanto de memória o nosso servidor ele vai dedicar ao SQL Server. Então, suponhamos que eu tenho lá 16 GB de RAM, eu quero dedicar somente 10 GB de RAM para o SQL Server, 4 para o sistema operacional e eu tenho ali 2 GB para algum outro tipo de tarefa que eu tenha projetado para o meu servidor. Eu tenho como mensurar essa divisão e é aqui que eu consigo fazer essa configuração. Beleza? Então eu vou dar um Next e vamos para a próxima parte. A próxima parte nós vamos fazer a configuração do nosso Analysis Services. Nesse ponto eu tenho que optar qual é o tipo de modelo OLAP que nós vamos utilizar no nosso Analysis Services. Se é um modo multidimensional, onde eu tenho fatos e dimensões, ou eu trabalho com o Tabular Mode, onde a gente trabalha com o modelo tabular. Nesse caso, nós vamos selecionar no nosso curso o Multidimensional Mode e eu vou adicionar o meu usuário local como administrador deste serviço, clicando no Add Current User, beleza? Aqui a gente tem a configuração de usuário, mesma história que a gente tinha falado antes com relação a discos, e vamos dar um Next. Beleza. Aqui é onde nós vamos revisar todas as configurações que nós fizemos, né? Você pode confirmar se você realmente selecionou as opções corretas na sua instalação. Confirmou, está tudo certo, então eu vou instalar. É isso, instalação completa. É isso, galera. Banco de dados instalado. Agora no próximo vídeo nós vamos instalar o Management Studio, que é a ferramenta que nós usamos para utilizar o nosso SQL Server. Beleza? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, contribua, deixe o seu like. Isso contribui bastante no canal. E
Deixe seu comentário se você conseguiu fazer a instalação, se tem uma feature que você ficou com alguma dúvida, ou se você gostaria de sugerir algum outro tema, tá legal? Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.